Quantas ideias você deixou de levar adiante ou quantos projetos você nem chegou a tirar do papel porque ficou pensando no que os outros vão falar? Você já percebeu que talvez você esteja esperando a aprovação de pessoas que mal pensam em você para finalmente viver o que é seu? Quantas vezes você se diminuiu de propósito só para não parecer demais e chamou isso de humildade quando na verdade era medo? Hoje eu vou falar de uma coisa que paralisa a vida de muitas mulheres incríveis: o medo do julgamento. Eu resolvi gravar esse vídeo porque é muito comum eu atender mulheres incríveis que deixam de viver a própria vida para viver através das crenças da mãe, do parceiro, dos colegas de trabalho, de parentes que mal fazem a diferença na vida dela. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou a Bruna Casagrande, sou terapeuta integrativa, especialista em desenvolvimento feminino e expansão da consciência. E se você respondeu sim para alguma das perguntas que eu fiz no início, fica aqui comigo até o final desse vídeo para você entender de uma vez por todas como blindar a sua mente contra essa autocomparação destrutiva e parar de mendigar a aprovação alheia. Mas deixa eu te falar uma coisa muito séria: toda comparação é injusta, porque você tem 100% de visão da sua vida. Você sabe tudo dos teus bastidores, das tuas dores, das tuas crenças, das tuas limitações, das tuas bagunças, mas do outro você só tem um recorte. E no mundo de redes sociais é um recorte altamente editado, cheio de filtros. Você que tá aí me vendo agora, você tá ouvindo esse tom de voz, a minha aparência, eu me maquiei, eu me arrumei e sentei aqui com toda uma iluminação para falar com você. Ou seja, você está vendo exatamente aquilo que eu quero te mostrar. Naturalmente, nós nos moldamos em cada uma das nossas relações. Isso é em boa parte inconsciente. Por exemplo, o jeito que você é no seu ambiente familiar não é o mesmo que você é no seu ambiente profissional. E não é o mesmo se você ligar a câmera para se gravar. Então é muito injusto você pegar a sua vida real e comparar com o palco que o outro montou só para te impressionar. E repara, é sempre uma autocomparação num lugar de diminuição. Você nunca olha e diz: "Nossa, olha quanta coisa eu faço. Olha como eu tô indo bem". Não. Geralmente você usa o outro para se diminuir. E eu entendo isso, porque eu já estive aí. Antes de eu começar a publicar os meus conteúdos, quando eu ainda tinha outro Instagram, outra vida, eu também pensava assim. Quando eu resolvi mudar tudo, parar de trabalhar como atriz, começar a trabalhar como terapeuta, eu ficava imaginando o que os meus tios iam achar, o que os amigos do meu marido iam falar de mim. Vinha na minha mente assim, ó, a cena certinha deles assistindo os meus stories e comentando. E claro, óbvio, era sempre num lugar de deboche, de diminuição, e isso, assim, ó, me deixava paralisada. Eu morria de vergonha e de insegurança de fazer qualquer coisa. Até que um dia veio um estalo. Todas essas pessoas que eu ficava imaginando que iam me julgar não eram pessoas que eu admirava a vida, sabe? Porque na grande maioria, essas pessoas, né, que eu ficava imaginando que elas iriam falar, eram pessoas que eram muito rígidas, muito intransigentes, sabe? Altamente preconceituosas, maldosas. Hum? Aí veja que interessante. As pessoas que eu admirava de fato, que eu respeitava, que eu queria seguir o exemplo, eram pessoas, né, que estavam construindo coisas grandes. Elas não tinham tempo de ficar julgando a vida alheia. Quem tá mesmo, de fato, fazendo a coisa acontecer, não tem tempo na agenda para ficar olhando e julgando a vida alheia. Muito pelo contrário. Quem tá colocando a mão na massa, colocando a cara a tapa, é quem vai te incentivar, quem vai te dar dica, vai falar, tenta assim, ó, tenta assado. Quem julga, quem fala mal, é quem tá parado. E aí eu te pergunto, por que você tá dando tanto peso para a opinião de gente que não constrói nada? E tem mais, lembra, tudo é um espelho. Aqui eu parto do princípio da ressonância. A gente só consegue reconhecer no outro aquilo que a gente também faz, ou que em alguma instância também está dentro da gente. Eu não tenho como reconhecer no outro aquilo que não existe em mim. Então, se eu não quero ser julgada, eu também não posso ficar julgando a coleguinha, certo? Eu comecei a me policiar, assim, policiar
todo e qualquer pensamento que eu tinha. Quando eu via alguém começando uma nova empreitada, quando eu via alguém fazendo algo totalmente novo, se vendendo, se mostrando o seu trabalho, eu comecei a prestar atenção e limpar em mim qualquer pensamento de julgamento que eu poderia ter. E aí eu comecei, como exercício, a abençoar tudo que eu via das pessoas. Eu desejava que elas fossem muito felizes, desejava que elas fossem prósperas, desejava que elas fossem muito felizes com aquela escolha, com aquele novo negócio, que prosperassem, que Deus sempre estivesse no comando de tudo. E falava assim para mim em pensamento: Nossa, olha como fulana é corajosa, como ela fala bem, como ele é criativo. Olha que bacana essa ideia. E aí eu fiquei fazendo isso como exercício até isso se tornar algo natural. Até é, quando eu visse qualquer coisa, de quem quer que seja, o meu primeiro pensamento não fosse um pensamento de julgamento, de inveja ou de qualquer coisa negativa. E aí a mágica começou a acontecer. Porque quando você para de apontar o dedo para o outro, você também para de ter medo dos outros apontarem o dedo para você. Porque isso não ressoa mais com você. Isso não fica mais passando pela sua mente. Tem uma menina que eu gosto muito de acompanhar, a Luana Carolina. Eu vou até deixar o nome do canal dela aqui, porque ela é maravilhosa. E ela é super nova, tem uns 20 e poucos anos e é milionária. Só que ela começou, né, quando ela começou a postar os vídeos, ela ainda estava na época da escola, era uma outra situação financeira, e ela conta que naquela época, quando ela começou, né, a postar os vídeos, os amigos da escola dela falavam um monte de besteira, zoavam ela torto e à direito. E isso fazia, muitas vezes, ela pensar em desistir. E aí você pensa, e se ela tivesse de fato desistido lá atrás por conta dessas besteiras que aqueles amigos falavam? Aquelas pessoas hoje não têm mais influência nenhuma na vida dela. Ela mudou a vida dela, a vida da família dela. Ela é milionária, dona de empresa, novinha, enfim, construiu um monte de coisa, mudou a realidade dela e da família dela. E aonde estão esses amigos que riram dela? Que importância eles tinham na vida dela? Quantos boletos eles pagaram para ela? Entende? E aí você tá aí, deixando de usar uma roupa, deixando de ir numa festa, deixando de abrir o teu próprio negócio por conta de gente, né, de pessoas que amanhã não vão nem estar na sua vida. E que muitas vezes, hoje mesmo, elas também nem são tão relevantes assim para você. Esses dias eu estava conversando com uma cliente que ela tem uma mente extremamente criativa, ela tem ideias assim maravilhosas, mas ela não consegue tirar essas ideias do papel, porque ela trava todas as vezes. Sim, não importa a ideia que ela tenha, ela trava sempre pensando no que os amigos vão dizer, em como ela vai ser vista no ambiente de trabalho dela. Aí eu falei pra ela: "Meu Deus, tira isso do teu coração. Não deixa mais de fazer nada por medo ou por vergonha do que os outros vão dizer. Cada um tem uma vida para dar conta. E lembra de uma coisa muito importante. Tudo que a gente fala e pensa não é sobre o outro, é sobre a gente mesmo. Tudo que eu falo sobre o outro diz muito mais sobre os meus valores, a forma como eu vejo o mundo, do que sobre o outro. É o meu ponto de vista em relação ao outro. Ou seja, é tudo sobre mim. São as minhas crenças, são os meus valores, a minha visão de mundo. E um outro ponto também importante. Nossa mente, né, na grande maioria das pessoas, é um lugar fértil, criativo. E a gente cria muitos cenários na nossa cabeça, muitas historinhas, que não necessariamente vão acontecer. Às vezes aquela pessoa que você acha que mais vai te zoar é a que mais vai te estender a mão. E aquelas pessoas, às vezes, que você pensava que, né, poderia contar, que estava ali para, enfim, pau para toda obra, são as que primeiro vão te virar a cara. Então, se for para gastar um tempo pensando numa historinha, criando alguma coisa na sua vida, na sua mente, algum cenário, então pelo menos pensa positivo, né? Pensa assim, nossa, as pessoas que você se importa vendo aquilo que você está fazendo e te admirando, falando coisas bonitas a teu respeito, sabe? Te elogiando, mandando palavras de amor. Se for para gastar tempo imaginando coisas, que seja minimamente no positivo, tá? E pensa sempre numa coisa: ninguém nunca vai pagar o preço por você. Só você sabe a dor e a delícia de ser quem você é. Se você continuar se anulando, dando mais importância ao pensamento do outro do que ao que você veio fazer aqui, essa é uma mensagem clara para o universo de que você não se valoriza, não se respeita, não é merecedora. Lembra, as pessoas vão te tratar exatamente como você se trata. Então,
Siga sua intuição, aquilo que faz os teus olhos brilharem, aquilo que você pensa todo dia, aquilo que só você pode fazer por você. Aprende a valorizar aquilo que você pensa, sente e faz. Você é tão incrível e capaz quanto qualquer pessoa que você admira. A única coisa que te difere é a execução. Aquela pessoa, ela tá fazendo e já deve estar fazendo há um bom tempo. Então, comece hoje a colocar em prática tudo o que você vem estruturando no seu coração. E olha, se fizer sentido para você, para te ajudar nesse processo de sair desse ciclo, de ficar se diminuindo, de ficar mendigando por amor e não conseguir se colocar em primeiro lugar, eu escrevi um e-book de como aprender a se amar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. A ideia dele é realmente fazer você aprender a se olhar com amor, aprender a se valorizar, a não deixar que as crenças do outro te travem, te diminuam ou te machuquem. Por fim, não deposite no outro a responsabilidade de te fazer feliz. Tire esse peso de ter que ficar provando o seu valor o tempo inteiro. Eu quero que você pense com muito carinho nisso hoje. Você não precisa provar nada para ninguém. Faça aquilo que você deseja. Você vai se aperfeiçoar no processo, mas começa com aquilo que você já tem. Começa com o que dá. Foca nas tuas ações e não gasta o teu tempo e a tua energia pensando em como o outro vai reagir. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreva no canal, que isso me ajuda muito. Envia também esse vídeo para algum amigo, para alguma amiga que esteja precisando ouvir isso hoje. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha tocado o teu coração. Um beijo grande e até o próximo vídeo.